Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre comandos de entrada e saída, tipos de dados e declarações de variáveis no Java, ok? Em Java ou em qualquer outro programa, a gente tem uma estrutura básica que é composta por três partes: a entrada, o processamento e a saída. A entrada são os valores ou os dados que o usuário, a pessoa, vai fornecer ao programa para realizar um processamento, para executar alguma ação. E a partir desse processamento, o programa vai gerar uma saída, então vai gerar resultados, o que a gente espera que o programa tenha realizado, tá ok? A princípio aqui a gente vai utilizar alguns comandos de entrada voltado para console, e posteriormente a gente vai trabalhar mais com a parte de interface gráfica, que é a programação mais visual, ok? Então aqui eu selecionei como entrada de dados a classe Scanner do Java, que ela permite então fazer essa leitura de dados via console, tá? Para utilizar ela a gente vai fazer uma importação, esse comando import aqui a gente vai estar utilizando uma classe, como por exemplo aqui classe programa, essa classe que a gente vai criar, só que Scanner no caso foi criado por um outro programador, ok? Então a gente vai estar utilizando um arquivo externo que faz essa leitura de dados. Dentro do nosso programa, do método principal, eu vou criar um objeto, então uma variável que é responsável por realizar essa leitura de dados. E aí, sempre que quando eu quiser ler algum valor, eu vou chamar o nome dessa variável aqui, ó, ledor.next, e aí aqui vai mudar o tipo que eu quero. Então, se eu quero ler números inteiros, vai ser nextInt, se eu quero ler outros tipos, vai mudar só o finalzinho aqui, ok? Vamos dar uma olhada como fica na prática isso daqui. Então aqui eu tenho o NetBeans, que a gente tinha feito na outra aula. Vou criar uma nova classe, vou chamar aqui de comandos de entrada, o comando de entrada, que a gente vai ver um só por enquanto. Então esse é o nome da minha classe, ok? Vou apagar os comentários para limpar o código, ficar mais visível. Vou criar o meu método principal, psvm, apertei Tab, já criou o método aqui. E aí aqui eu vou criar minha classe Scanner. Então, Scanner. Uma dica aqui, eu estou começando, em vez de fazer importação, já fui direto para essa linha aqui, ó, Scanner Ledor. Por quê? Aqui ó, eu escrevi Scanner, ou poderia nem ter terminado de completar. É sempre interessante vocês guardar isso, pessoal. Na maioria das IDEs a gente tem esse suporte. Então comecei a digitar, eu aperto a tecla Ctrl espaço ao mesmo tempo, ele vai abrir uma janelinha com opções, então são dicas, e aqui eu posso escolher alguma dessas textos aqui, ou dessas opções para poder continuar. Então eu vou selecionar esse daqui, ó, Scanner, que é do Java Útil, que nem está aqui, ó, Java Útil, tá? E aí eu vou dar aqui um Ctrl espaço, vou selecionar a opção Scanner Java Útil, vou dar um Enter ou dar 2 cliques em cima dela. Automaticamente ele já vai criar para mim aquela linha de importação, tá vendo? Ele termina de completar o texto, eu tinha escrito só Scanner, escreveu o Scanner certinho e faz a importação para mim. Aqui eu vou dar o nome da variável, ledor igual a new scanner system.1, ok? Então, eu criei aqui um objeto que faz a leitura. Aqui eu vou mostrar uma mensagem só para a pessoa saber o que ela tem que fazer. Então, sout ou system.out.println, tá? Então, isso daqui é equivalente ao sout. Então, a partir de agora, eu só vou digitar sout tab, que facilita, rende mais na programação. Digite um número. E na linha de baixo, então, eu vou ler o número. Então, aqui eu vou criar uma variável, tá? Integer n1 é igual ledor.nextInt. Então, aqui sim eu estou fazendo a leitura do número. Esse comando aqui, ó, ledor.nextInt, é como se fosse o comando leia que a gente utilizava lá no Visual G, tá ok? Então ele está lendo o que a pessoa digitou no teclado e o que ele conseguiu obter de informação ele está armazenando na variável n1. Então só para a gente ver aqui uma saída para mostrar a resposta, sout, o número digitado foi, e aí eu vou colocar aqui então n1,
beleza? Vou clicar com o botão direito, executar, ele vai mostrar aqui na parte de baixo para mim, ó, digite um número, vou digitar 10, e ele vai mostrar para mim, então, o número digitado foi 10, ok? Então essa é a leitura. Para fazer a leitura, scanner, faz a importação, declara o objeto, utiliza aqui o nome da variável .next, que você vai querer ler, e atribui a uma variável. Aqui, ó, a gente vai falar um pouco mais nessa parte, mas vamos lá. E aqui na parte de baixo, então, só estou mostrando os dados. Seguindo aqui no PowerPoint, para declarar a variável, a gente até já declarou, mas a gente sempre segue aqui, ó, o tipo e o nome da variável. Então, qual que é o tipo, que valor que ela vai armazenar, que tipo de dado que ela vai armazenar um texto, um número, verdadeiro ou falso, uma letra só, e qual que é o nome da minha variável. O nome da variável, aí a gente tem algumas regras para dar um nome, então eu não posso dar um nome de variável que tem espaço, que tem caracteres especiais, que tem acento, que começa com número, então tem algumas regrinhas, tá? Então, por exemplo, aqui eu criei uma variável, falei que o tipo dela é inteiro e o nome dela é N1, então aqui funcionou. Se eu tivesse colocado que é um N, teria erro, daria um erro, porque nenhuma variável pode começar com um número, tá? E também não pode ter espaço. Então, por exemplo, num tem um espaço aqui, dá um erro. Ok? Beleza. Então, para criar, é sempre assim, o tipo e o nome da variável. Aqui eu também criei uma variável. Se a gente for olhar, isso daqui é um tipo e o nome de uma variável. A gente vai ver que a gente tem vários tipos de dados. Falando sobre tipos de dados, nós temos alguns tipos que são primitivos, que são tipos que já vêm com a própria linguagem. Esses tipos aqui, ó, scanner e integer, são classes, não são tipos abstratos que alguém programou, mas tem alguns que já são, que já vêm com a própria linguagem. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Os tipos que já vêm com a linguagem, que são os primitivos que a gente fala, são esses aqui: byte, short, int, long, float, double, char, boolean. Então, o que cada um desses tipos armazena? Então, esses primeiros aqui, ó, são todos tipos numéricos, então vai armazenar números. Então, números inteiros, byte, short, int, long. Qual que é a diferença deles? Por que eu tenho vários tipos para armazenar números inteiros? Isso quer dizer qual que é o tamanho, qual a capacidade de armazenamento que cada tipo tem. Então, o byte ele tem 8 bits, ele vai conseguir armazenar para mim 256 valores. E aí, se eu pensar que eu posso armazenar números positivos e negativos, eu vou conseguir armazenar aproximadamente 126 números negativos e 127 números positivos. Algo mais ou menos assim, tá ok? Aí eu tenho o short, que é um inteiro curto, vai armazenar, se eu não me engano, 16 bits. Depois eu tenho o int, que é de 32 bits, e o long de 64 bits. Geralmente a gente acaba usando o int, que cabe um número razoavelmente grande e ocupa assim uma porção de memória não tão grande. Mas se a gente quer criar programas mais otimizados, então se a gente já sabe de antemão qual que é o número máximo que vai caber, a gente pode utilizar outros valores aqui, tá? Mesma coisa acontece com o float e com o double. Os dois são números reais, são números com casas decimais. Esse daqui é um de 32 bits e esse é de 64 bits, tá ok? Se alguém tiver alguma curiosidade, calculadora. Então, essa daqui é a calculadora do Windows. Eu posso vir aqui em calculadora programador. Aqui eu tenho as opções, então, de hexadecimal, decimal, octal e binário. Então, binário que seria os bits, né? O bit é o 0 ou 1, então um binário. Então, byte tem 8 bits, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 bits. Em decimal, 255. Então, cabe o número de 255, de 0 a 255. Só que como eu tenho positivos e negativos, então ele vai ser metade disso para positivo e metade para negativo se eu utilizasse um byte. E aí se fosse um short de 16, então eu teria mais 8.
Aí, ó, então 8 com 8, 16, que abriu o número de 65.535. Dividido por 2 também, metade positivo, metade negativo. Se você fosse armazenar um número maior que 32 mil, por exemplo, que seria metade, não caberia num tipo short, você teria que usar o int. Então essas que são as diferenças, tá? A mesma coisa para os reais, o char vai caber uma letra só e o boolean vai caber verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, vou criar aqui uma nova classe, tipos de dados, finalizar. Vou colocar aqui um PSVM, tá? Então, o método principal. E para mim criar variável, então como que é? É o tipo, por exemplo, byte, uma variável. Então, criei uma variável que chama uma variável, certo? Se eu quiser criar uma variável do tipo inteiro, então int outra variável, ok? Bom, então aqui eu posso armazenar alguns valores, pessoal. Então, por exemplo, 100, posso armazenar aqui 2000, se fosse um número real, real, 10.5. E aí, quando eu uso aqui números reais, que é números com ponto, sempre vai ser ponto, não vai ser vírgula, vírgula dá erro. No IDE eu tenho que colocar um F para dizer que esse número aqui é um real, tá ok? Então F é só para dizer que é um número do tipo float. Real ele já é, perdão, só para dizer que ele é do tipo float. Isso porque todos os números que têm ponto na linguagem direta são entendidos como double. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, um outro real e colocar 10.5, aí ele já não vai ter erro, porque 10.5 na linguagem já é entendido como double. E aí, para poder distinguir um double de float, a gente coloca esse F aqui. Beleza? Se eu quiser armazenar uma letra, então eu uso o tipo char. E se eu quiser armazenar verdadeiro ou falso, eu uso o boolean. E aí, no verdadeiro, eu vou ter true para verdadeiro, tudo minúsculo. Se eu pôr maiúsculo dá erro. Ou falso, que é falso. Ok? Se eu quiser mostrar os resultados das variáveis, eu posso pôr um sout. Então, aqui, ó, byte. Byte vai ter uma variável. Vou colar aqui o restante, ó. O int. Outra variável. Um real. Aliás, float, né? O float. Um real. E letra. Char. E o último aqui, o boolean verdadeiro. Lembrando que é case sensitive, então faz diferença maiúscula de minúscula, tá? Vou executar e aqui ele vai mostrar para mim o resultado. Então, dentro da variável byte eu tenho o número 100, dentro da variável int eu tenho o número 2000, dentro da variável float eu tenho o número 10.5, que eu não pus do double, deixa eu colocar o do double aqui também. Double. Aqui, ó, que está entre aspas, não faz diferença, porque é só um texto, de tá maiúsculo e minúsculo. Então, o float, o double com 10, o char, uma letra, e o boolean, verdadeiro ou falso, true. Esses são os tipos primitivos, tá, pessoal? Então, os que estão marcando aqui.
Tem um outro tipo que eu uso muito, que não é o primitivo, mas que já é meio que padrão do Java, que é o string. Então, o string não é um tipo primitivo, ele é uma classe, mas ele permite com que eu armazene cadeias de caracteres, então palavras, por exemplo. Então, posso armazenar, por exemplo, um nome de uma pessoa dentro do tipo string. Ok? E aí é o mesmo processo, o tipo, o nome da variável, e você pode armazenar um valor dentro dela. Executar arquivo, nome, aí, beleza? Ok? Então até a próxima.